Se lembra dos vídeos dos animais extintos que voltaram da extinção? Sim, ele voltou na parte 3. E hoje eu vou fazer a parte 3 com mais animais vivos que voltaram da extinção. Ararajuba, um dos símbolos do Brasil, uma das araras mais famosas do Brasil. Ela já foi considerada extinta, mas voltou da extinção facilmente. Na verdade, isso foi um caso bem raro, mas a espécie voltou da extinção e ainda está abundante. Bicudinho do brejo paulista. Essa espécie de pássaro já foi extinta nos Brejos paulistas, mas hoje ainda existem alguns bicudinhos do brejo paulista. Os bicudinhos do brejo paulistas são bem fofinhos, com a característica de pintos d'água, que é uma espécie de pássaro que vive em Zorro de Madagascar. Esse animal foi praticamente extinto por um tempo muito longo. E antigamente só foi 12 ou mais por enquanto. O Zorro de Madagascar foi um dos animais que mais sofreram com essa extinção. Ele voltou, mas graças a Deus que ele voltou. Mas se ele continuar assistindo, seria bem ruim. Borboleta azul. Borboleta azul já foi considerada extinta, mas ainda existem algumas borboletas azuis no Brasil e no mundo. A borboleta azul, ela até que é bem comum de ser vista, mas ela está correndo um risco de extinção. É bem melhor preservar essa espécie, mesmo ela sendo misericórdia. Camaleão de Voltzow. Esse animal que está na tela é o camaleão de Voltzow. Essa espécie de animal é um camaleão com um tom meio branco e meio roxo. Muito interessante das imagens. Essa espécie foi literalmente extinta, mas ela foi redescoberta depois da sua extinção. Por incrível que pareça, ele conseguiu sobreviver e ainda existem alguns exemplares. Jabuti. Você deve estar pensando por que tem um jabuti nessa lista. Mas é porque em alguns lugares essa espécie de jabuti que está na imagem, o jabuti de pintos amarelo, foi um dos que mais sofreu. Ou seja, ele foi extinto por um bom tempo em alguns lugares, principalmente em parques nacionais que eram nativos de terem jabutis. Jabutis quase foram extintos, mas ainda existem alguns ou vários exemplares ainda no mundo. Pato corredor. O pato corredor foi praticamente extinto, quase extinto, mas sobraram vários exemplares hoje em dia. Ainda bem que foi redescoberto, e o tempo de extinção dele nem foi tanto tempo assim. Ou seja, ele pareceu que nunca foi extinto, mas na verdade ele já foi. Peito vermelho grande. O peito vermelho grande foi extinto no Brasil. Ainda no Brasil completamente, em outros lugares. Mas ele foi redescoberto em outros países da América Latina e do mundo. O peito vermelho grande é um animal muito interessante e esquisito, com aparência linda. É um passarinho bem fofinho e grandinho, escaravelho d'água. Essa que está na imagem
o escaravelho d'água, uma das maiores espécies de escaravelhos d'água do mundo. Essa espécie de escaravelho d'água pode viver há vários anos. No Brasil existem poucos, depois de uma grande extinção deles. Mas não quer dizer que eles foram extintos completamente do mundo, ainda existindo alguns da sua família. Tubarão-lagarto. Tubarão-lagarto foi extinto completamente, como diziam, mas ele foi redescoberto em outros países da América Latina. Depois de um bom tempo, essa espécie foi redescoberta. Isso foi uma das melhores descobertas científicas do mundo. Minhocossu já foi considerado extinto. Ela era uma minhoca incrivelmente grande, gigantesca. Mas ainda existem minhocossus no mundo. Essas espécies já são muito esquisitas e bizarras. São uma das maiores minhocas do mundo, além de serem muito esquisitas. Lagartixa listrada. Ainda existem exemplares da lagartixa listrada, principalmente no Brasil e no Paraguai. Sobreviveram alguns e foram redescobertos na América Latina. Essa espécie de lagartixa agora está muito mais comum, correndo muito menos risco de extinção. Ibis eremita. O ibis eremita foi igual ao ibis de crista do Japão. Passou um tempinho sem ser visto. Mas, por enquanto, a população de ibis eremita ainda é pouca e preocupante. Esse animal sofre perigo de extinção. Mas ainda existem ibis eremitas, sendo uma ave incrivelmente linda e bizarra. Ibiscal. Outro ibis que ficou um tempinho em extinção foi o ibiscal. Um ibis de cabeça branca com parte vermelha em cima dela, penas pretas e pés negros. O ibiscal, para mim, é um dos ibis mais interessantes. Para mim, ele é só menos pro ibis eremita, já que ele é muito Gru. Esse é o Gru Frig. Essa espécie de Gru ficou um tempo sem ser visto. Mas esse Gru foi descoberto de novo. Um animal raro e esquisito, mas muito legal. E também é até lindo. Esses animais são raros no mundo, mas ainda existiram alguns. Pelicano franco. Pelicano franco ou pelicano de cabelo branco é uma espécie de pelicano que fica um tempo sem ser visto na coisa, mas foi descoberta e foi uma grande descoberta. Ela foi interessante, bizarro e incrível, tendo penas brancas e usas cabelo branco e uma bolsa laranja na sua garganta. Ibis gigante. Outro ibis que sofreu muito foi o ibis gigante. O maior exemplar de ibis vivo no mundo, sendo um dos maiores da família deles. Esse ibis quase foi extinto, mas ainda existem exemplares de ibis gigantes vivos no mundo até hoje. Peixe jacaré. Não! Peixe jacaré é um peixe que engole outros peixes inteiros. Sobreviveram à era dos dinossauros e ainda foram considerados um dos peixes mais incríveis do mundo.
essa espécie de peixe já foi considerada extinta até que ela foi avistada de novo. E eu quero ver muito mais esses peixes no mundo. Cigana. Cigana é uma espécie de animal que é uma ave totalmente vegetariana. Os ciganas são aves incríveis que existem no Brasil e no mundo. Esses animais já eram pré-históricos, mas ainda existiram vários vivos. Eles já foram considerados extintos, mas sobreviveram alguns exemplares de cigana e vários, a população sendo muito mais vasta. Salamandra gigante laranja. Essa espécie de salamandra gigante é uma das mais esquisitas do mundo. Ela é totalmente laranja, que atrai muito mais caçadores e predadores. É por isso que essa espécie de salamandra está muito mais ameaçada do que outras, por causa de mutações genéticas. Então, sendo uma das salamandras mais raras do mundo. Alguns chamam de anta panda e outros chamam de várias outras coisas. Mas esse animalzinho, que eu gosto de chamar de anta panda, existiu muito tempo atrás, 1 milhão de anos atrás. Esse animal conseguiu viver até hoje, mas está correndo risco de extinção e já foi até considerado extinto. Esse animal voltou da extinção por muito pouco tempo. Ainda existem alguns exemplares vivos. Nautilus. Os Nautilus simplesmente eram animais raríssimos. Mas hoje em dia existem alguns e até que profundidades oceânicas rasas. Mas o mais fácil de você encontrar um Nautilus é no meio do oceano, nas fossas da Mariana. Tuatara é uma espécie de lagarto da família, que não é um lagarto, mas sim uma criatura da família dos dinossauros. Um dos animais mais antigos do mundo. Esse animal, quando os arminhos e ratos chegaram na Nova Zelândia, quase foi erradicado. Até que sobreviveram alguns exemplares vivos e ainda existem tuataras até hoje. E por último, mas não menos importante, um animal que você deve conhecer, mas nunca soube que estava em extinção: bico de sapato. O bico de sapato é um dos animais mais esquisitos do mundo. Ele come pequenos lagartos e peixes. Esse animal muito bizarro existiu há milhares de anos e foi considerado extinto, mas ainda existem bicos de sapato no mundo. Até outro vídeo, e se tiver muito like nesse, vai ter a parte 4 dos animais que voltaram da extinção.